Muito bem-vindos. Eu sou Juliana Pereda e começa agora mais um Reunião de Pais, um episódio que vai falar direto no coração das famílias. E hoje, no Reunião de Pais, eu tenho a presença online da Maria Carolina Lowen Silvestre Vidigal, que é católica, casada com o Miguel, mãe de 6 filhos, trabalha com governança do desenvolvimento imobiliário e é uma das fundadoras do perfil Clube da Lareira no Instagram, que já tem muitos inscritos. Bem-vinda, Carol! Obrigada, Ju. Tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre temas tão gostosos assim da gente falar, que é o que a gente gosta de falar no Clube da Lareira, sobre família, É isso educação e aí. tudo isso. Que seja uma conversa frutuosa e que muitas pessoas possam aproveitar, né, desse nosso bate-papo. Isso. Então vamos lá, vamos começar então pelo que me motivou a enviar o convite, que foi através de te seguir lá no Clube da Lareira. Eu queria que Uhum. você contasse pra gente, o que, motivou a criação do perfil Clube da Lareira, por que Uhum. esse nome e quem tá junto com você aí nessa iniciativa? Então, foi assim, a minha família, ela fazia uma viagem junto, assim, todo mundo, porque nós somos em 10 irmãos, em 11 irmãos, eu tenho 10 irmãos, né, eu sou a mais velha. Caramba! E já temos muitos casados, né? E com Sim. filhos pequenos e tudo. E para a gente passar um tempo juntos, nós fazíamos uma viagem. E no ano passado, não nesse último Corpus Christi, no anterior, nós iríamos para Itatiaia, o hotel fica em Itamonte, mas é muito próximo do Parque Nacional do Itatiaia. E Tá. desde pequena, meu pai levava a gente para lá para fazer um passeio, um lazer, né, que a gente pudesse ficar junto e que a gente tivesse pertinho e que não tivesse distrações, né, no meio do caminho. Só que meu cunhado, ele tinha ido, não sei se você conhece o Curisco, ele é um professor de karatê Sim. e ele investe muito nessa coisa de formação pessoal, né, formação da personalidade, desenvolvimento pessoal. E ele faz como se fosse um retiro, que chama Gachuco. E, e aí, muitas pessoas que fazem o karatê e outros convidados acabam indo nesse retiro. E meu cunhado foi nesse retiro, num final de semana, e conheceu muitas pessoas lá, muitas pessoas que ele gostou muito, e ele acabou convidando para a nossa viagem. No final, que era uma viagem em família, até que a gente ficou um pouco bravo, Porque acabou se acabou tornando. A gente colocou falou, nossa, intrusos o na que que esse viagem. Daniel colocou esse monte de intruso na viagem? E aí acabou se tornando uma viagem de muitas famílias católicas. E a gente foi ficando muito próximo, muito amigo. E a gente percebeu que nós tínhamos muitos interesses em comum. As nossas preocupações eram as mesmas, né, com relação à educação dos filhos, ter bons amigos, poder ter famílias com quem a gente pudesse compartilhar tranquilos momentos de lazer, sem que a gente ficasse assim. é, Desculpa, tô com o meu telefone aqui no meio do. Fique é, em paz. E aí, a gente, depois dessa viagem, né, eu falei, a gente não pode perder esse contato e tal. E, inclusive, eu tinha pensado num site, na verdade, um blog, né, que a gente pudesse compartilhar tudo que a gente compartilha aqui no Clube da Lareira, uma revista feminina católica, né? Na verdade, era Uhum. isso que eu tinha pensado no início. E eu também tinha pensado num espaço, como se fosse um clube mesmo, sabe? Mas Tá. aí a gente sonha e a gente sempre fica aquém, né, do que a gente Sim. gostaria de fazer. O sonho sempre é E muito maior, né, do que o que a o gente sonho consegue. a gente queria um espaço para poder compartilhar, assim, ter profissionais católicos, ter como prover para as famílias formação, um espaço onde a gente pudesse ter esse momento de lazer com várias famílias. E aí não, a gente não ia ter verba para fazer essas coisas, e a gente acabou falando, não, vamos fazer essa revista feminina católica no Instagram, que é o lugar onde as pessoas estão se encontrando hoje, é a mídia social que as pessoas mais acessam, né?
E aí a gente acabou, a gente não queria se largar também, né? A gente se encontrava toda hora. E no fundo, o Clube da Lareira, que hoje é uma revista no Instagram, uma revista feminina no Instagram, que fala de diversos assuntos, né? Foi motivo de uma maior união de amizade entre nós. Então, a Paula foi a primeira, assim, a falar, eu quero fazer parte. E aí depois a Adri, a Dani, as minhas irmãs, a Maria e a Clarissa. Quem hoje mais atua é a Paula, a Adri e a Clarissa também faz alguns posts e tal, mas todo mundo dá uma ajudinha. A Pietra também, ela tá um pouco longe porque ela tá cheia de trabalho e tudo, A mas Pietra Bertolazzi. isso, ela Tá. também foi nessa viagem e Aham. ela tem uma filhinha que é muito fofa, a Estela, e aí a Adri também, a Pietra e a Adriana são recém-convertidas, né? Uhum. E, e aí a Paula, ela também tem vários irmãos, ela tem 3 irmãos, né? E sempre foi de família católica, tradição católica na família dela e tudo. E eu sempre fui católica desde que nasci, né? Mas minha mãe era protestante também, então eu entendo um pouco desse lado de recém-convertido e tal, mas é bem interessante. E aí a gente queria compartilhar isso com as pessoas. Uma coisa que a gente via, né, que as pessoas não viviam, elas viviam o mundo religioso muito afastado do dia a dia das famílias. E não misturavam essas duas realidades, né? Então a gente queria poder unir essas duas verdades que a gente vive, né? Que é a nossa vida em família precisa ter essa visão sobrenatural e a nossa vida sobrenatural tem que acontecer no dia a dia, né? Tem que acontecer no dia a dia da nossa família, na educação dos nossos filhos. E é isso que a gente queria trazer aqui para o clube. Não sei se eu Muito me alonguei legal. muito. Não, eu acho que deu uma super, assim, um super panorama do que significa o clube, né? Essa revista feminina católica, né? E é muito claro que é isso mesmo, né? A gente, quando acompanha e segue, é um conteúdo agradável de se consumir, né? A maneira como ele se apresenta até na forma, né? Agora, por que Clube da Lareira? É, Então, a gente não sabia que nome dar, estávamos bem, assim, perdidas com relação a isso. E minha mãe, meu pai, ele fez parte de um grupo de jovens que chamava Emaús, que quem teve a iniciativa foi um padre aqui de São Paulo que chama Padre Calazans. tá, E aí tinha uma versão feminina, né, desse encontro de jovens que era voltado para mulheres recém-casadas que estavam iniciando a família, então dava dicas da casa mesmo, sabe? E hoje ainda existe, chama Lareira só. Só tá, que hoje ele tem um viés assim bastante caritativo, sabe? entendi. Então, as pessoas que frequentam lá são para serem ajudadas ou para fazerem cursos profissionalizantes, coisas desse gênero. E Uhum. não era muito o que a gente queria fazer, mas a gente pensou, nossa, Lareira é um nome tão bom, né? E a gente queria fazer um clube, a gente queria unir as famílias, a gente queria. O que a gente sente, assim, é que as pessoas estão muito sozinhas. Elas estão na realidade da família delas, as que são católicas, né? Elas estão lá na casa delas, educando os filhos, tentando blindar, assim, um pouco o início dessa educação no sentido de proteger as crianças mesmo, e elas se sentem muito sozinhas, porque muitas vezes elas não encontram famílias com quem elas possam compartilhar esse mesmo ideal. E a internet é interessante por causa disso, né? A gente às vezes acaba ficando em bolhas de opinião. Só que o que a gente queria fazer era uma coisa assim, a gente queria poder promover também esses encontros. E a gente já promoveu 2 encontros presenciais, né? Mas a gente gostaria de voltar a promover mais isso, né? Apesar do real, do dia a dia e da nossa disponibilidade ser muito mais fazer a revista no Instagram. É, a gente sente que as pessoas sentem essa falta, sabe? De poder encontrar pessoas com quem elas se identificam, que elas poderiam se sentir seguras, conversando sobre qualquer assunto, sem que elas fossem julgadas ou Sim. é,
não sei, deixar os filhos tranquilos, brincando com os outros, sabe? Sim, Sem ficar preocupado se os filhos vão pegar um celular, ver uma pornografia, ou, sei lá, vir assuntos assim que a gente não gostaria de apresentar para os nossos filhos, né? Porque os pais têm as mesmas preocupações que a gente. E no final das contas, Carol, Hum. eu sinto que os pais todos têm, assim, de uma forma geral, né, os pais cristãos, católicos, Uhum. todos eles compartilham dessas mesmas preocupações. Eu acho que Sim, em termos, de números, é um público muito grande, mas que acaba, como você mesma disse, cada um vivendo a sua realidade, às vezes com um pouco de receio até de se se expor. posicionar, né, de se expor de uma forma mais contundente. Mas é muito ruim, a gente viver em cápsulas, em casulos, né. E o que vocês promovem, eu acho que é fantástico, você ter a chance de encontrar pessoas que compartilham dos mesmos valores, da mesma fé, e extrapolar esse ambiente digital e estar presentes, né, uns com os outros em sociedade, porque é como a gente vive mesmo, né. Eh, Sim. a E nós, família é um microcosmo da sociedade, mas a sociedade ela é composta da união de várias famílias, se você for pensar, né. tem até um ponto interessante. é, São João, né? O evangelho dele é bem curto, né? Ele fala assim, mas isso é o que eu vou falar para vocês, porque eu quero estar com vocês, em, eu quero estar presente com vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero passar a religião estando com vocês, né? E eu quero passar o que eu aprendi com Jesus estando com vocês. E eu acho isso muito bonito, porque, olha, eu tô meio chorando. Você vai chorar? Não, porque às vezes a gente, sei lá, a gente se sente sozinho, a gente lê um livro, a gente fala, pô, essa pessoa pensa como eu, né? Essa pessoa, ela, é, você se sente acolhido pela ideia. Mas é diferente você ter alguém com quem você convive. A gente não é só alma, né? A gente não é só intelecto, a gente é corpo e alma. Sim, E a gente precisa desse abraço, a gente precisa, sei lá, dividir uma comida, a gente precisa dividir uma refeição, um vinho, sabe? Estar presente compartilhar com os ou outros. contemplar uma bela paisagem, né. É, estar no É, ambiente agradável, estar no sim, ambiente bonito. aham. Isso tudo é o que a gente procura fazer no clube, né? Assim, divulgar esse tipo de coisa. Porque hoje a gente vive num ambiente que, assim, as escolas são cada vez mais caixotes, né? A gente chega nas escolas, elas têm cara de caixote, janela de caixote, é, Carol, as casas estão assim, as casas estão os assim. A gente chega condomínios nos condomínios no interior, são caixas, assim, que as pessoas de entram, colocam concreto e vidro. concreto e vidro, É. e falta, sabe, calor. Exato. Então perfeito nome, né, porque a lareira, quando a gente pensa em lareira, você pensa É, justamente nisso, né, é aconchego, é o calor, é aquilo que vai congregar, é como a mesa que também traz essa coisa de você ter a comunhão das pessoas ali juntas, né, compartilhando o alimento, enfim. É é. muito é muito bonito esse trabalho, que ele consiga se expandir aonde ele alcançar, porque vocês não vão conseguir, juntar as pessoas em vários lugares, mas de repente, o incentivar as pessoas dentro das suas comunidades, dentro das suas Transformarem isso, né? paróquias, a criarem os seus próprios, né, clubes, para que as pessoas compartilhem das suas angústias, das suas alegrias ali, e como você mesma disse, né, sentir esse acolhimento, esse abraço, que a gente tanto precisa, eh, do nosso lado humano, que a gente não pode É, negar, eu né. vou até lembrar de uma coisa que foi uma das coisas que me motivou a fazer, a unir, assim, as pessoas, né? Foi que quando eu era pequena, minha avó participava de um terço, e daquela, não sei se você lembra, que tinha aquelas Nossas Senhoras que ficavam dentro de um oratóriozinho, iam de casa em casa, e aí Sim. as senhoras iam, rezavam o terço na casa da pessoa que ia ficar com a Nossa Senhora durante a semana. Aham. E aí, depois desse terço, elas faziam um lanche, alguma coisa. Sempre tinha E isso, né. isso é uma coisa que as pessoas perderam muito. Elas saem no elevador do prédio e nem falam oi pro vizinho, É. às vezes, né? E,
Não existe mais esse negócio de comunidade, assim, é muito Sim. difícil. Não sei, São Paulo é um lugar muito Hostil nesse sentido, né? hostil, É, hostil. concordo. Mas é possível você criar, né, esses ambientes de acolhimento e com esse sentimento de cidade mais do interior Uhum, dentro das comunidades, como vocês mesmas estão fazendo, né? uhum. Muito bem. Agora, você me disse que você tem 10 irmãos, é isso? Isso. E meu Tá. marido também, né? Olha qual é a chance. Qual a chance, né, de 2 pessoas Duas famílias de casarem 11 com filhos. famílias com um pacote desse, né? Então vocês com 6 filhos ainda não chegaram É. Mas no nossas mães casaram muito cedo. Nossas mães casaram com 20 anos, 21 anos. aham. Não vai ser possível, eu acho, chegar nesse número. Agora me conta, porque assim, já com 6 filhos é fora, teoricamente, do padrão, né, do mundo moderno, né, do mundo secular. Como você, Carol, consegue, então, conciliar essa vida de mãe, de 6 crianças, marido, casa, trabalho? Divide com a gente aí um pouquinho da sua rotina e como é possível fazer tudo isso com graça e com a presença de Deus, assim, em todos os momentos. Nossa, tudo que eu recebo de Deus mesmo, sabe? Tudo que vai acontecendo na minha vida, a casa que a gente mora, o trabalho que a gente tem, as soluções financeiras que a gente encontra, em tudo isso, assim, eu vejo muito que Deus resolveu tudo, sabe? Óbvio que a gente está procurando trabalhar, estudando, tá toda hora indo atrás do que a gente precisa fazer. Mas o que eu vejo é que realmente Deus que providencia, Ele que provê tudo pra gente, sabe? Então, Uhum. mesmo na minha família dos meus pais, a gente via que, apesar de ter muitos filhos, da dificuldade dos meus pais terem passado por momentos bons e difíceis, tudo isso foi muito bom pra gente. Então, nossa, eu só tenho a agradecer, assim. É, as dificuldades ajudam a gente a se unir mais, Sim. a prestar mais atenção em detalhes que a gente não prestaria se a gente tivesse tudo fácil. E tudo isso faz muito parte do plano de Deus. Assim, a gente dá Sim. uma unha e Deus traz um caminhão de coisas para resolver os nossos problemas, sabe? É isso mesmo. E eu tenho a sensação também de que a família maior, ela tem mais suporte, ela se ajuda mais no final das contas, Muito. né. E assim, às vezes a gente vê famílias com um filho, por exemplo, com tanta dificuldade, né, de se criar um filho, e famílias um pouco maiores com muito mais desenvoltura, né, enxerga menos problemas também, né, no Sim, dia a dia, na rotina, não é? Você não tem essa sensação? o que eu vejo, assim, que famílias grandes acabam tendo que, elas são obrigadas a ter uma rotina. E a rotina, ela é muito importante para as crianças, né? Para elas se situarem, para elas saberem o que esperar que vem depois, saberem que elas têm um papel naquela pequena sociedade que é a família. Então, isso já vai educando muito a criança, porque ela precisa olhar para fora dela, precisa ver que o mundo não gira em torno dela e que ela tem um papel de participar e de colaborar em tudo que acontece na casa dela. Sim, é. Muitas vezes, uma mãe com um filho, principalmente filhos pequenos, ela acaba tendo que se dedicar muito mais a dar atenção para essa criança, porque essa criança precisa aprender a se distrair, precisa aprender a, a aprender, né? Precisa olhar para fora e se relacionar com alguém. Agora, se a mãe precisa ser essa pessoa que vai se relacionar com essa criança, ela não vai conseguir fazer mais nada. Enquanto se essa criança tem irmãos, se essa criança começa a ver outros iguais a ela na própria casa dela, Se ela a tem mãe tarefas, né, tarefas a é, cumprir. mas e também a mãe, ela se libera para planejar as coisas da casa, para organizar, porque os dois estão brincando lá só juntos, né? Não precisam da mãe o tempo todo distraindo a criança, né? Uhum. É isso, é por aí mesmo. Eu tenho essa sensação de que é bem mais fácil quando, tem mais a família é maior e as pessoas
colaboram. E acaba sendo um treino super importante depois para o restante da vida, né? Nas outras comunidades onde as pessoas vão interagir no futuro, né? No trabalho, depois na vida de estudos, facilita demais ter essa malemolência, né? E esse espírito de servidão que é tão característico de uma família numerosa e de uma família também cristã, orientada para Deus, não é? E assim, a gente vê que quando a gente precisa de ajuda, a gente vai procurar as pessoas que estão mais ocupadas, né? Porque quem tem muito tempo está sempre preocupado em reservar mais tempo para si mesmo. Enquanto quem está servindo os outros sempre, não, aqui eu consigo encaixar mais alguma coisa e tal. Sempre E dá um jeitinho, não sempre é? dá um jeito. É. E uma coisa também bem interessante que você falou é que a família numerosa, ela não se preocupa tanto com detalhes, né? Às vezes eu vejo isso, quando os pais são pais jovens, eu e o Miguel mesmo, quando nasceu o Antônio, qualquer que ele falava, a gente levantava, ia ver o que estava acontecendo, e com o tempo passando, outros filhos para olhar, você não tem tempo não tem mão nem braço para resolver tudo que a criança tem, Sim. para qualquer aizinho que ela faz. Então ela tem que se virar. E isso ajuda também, Isso é porque bom para ela. ela precisa ganhar autonomia. E se É, você faz tudo. E assim, a gente quer servir os filhos, né? Mas a gente não pode fazer o que eles conseguem fazer sozinhos. Que é. isso vai tirando cada vez mais a autonomia deles, né? E aí eles Então, não se sentem capazes de não. fazer. E o que a gente vê muito por aí é isso, né? São famílias querendo fazer as coisas no lugar dos filhos para poupá-los, eu não sei de qual tipo de sofrimento, né? Escolas fazendo isso também, em alguns casos, e aí você tem assim todo um sistema de prestação de desserviço mesmo à autonomia das crianças lá na frente, né? Uhum. Ok. Bom, voltando lá para o Clube da Lareira, nesse formato que você falou, né, de revista feminina, a gente então percebe que é bem isso mesmo. Você vê posts de boas maneiras, viagens, amizade, informação sobre santos, tem de tudo ali, né? Tem É, dica culinária e até mesmo de moda, né? Então, assim, quando a gente olha assim para o clube, para o perfil, eu enxergo assim essa colcha de retalhos que é muito cara na vida da mulher que busca a virtude, que busca ser virtuosa, né? Esse espírito da mulher virtuosa, eu imagino que deve estar presente no Clube da Lareira, imagino que seja a meta de vocês. E aí eu é, queria ouvir eu imagino, né? Porque assim, é como eu me sinto e é como eu também me esforço, né? Para ser no dia a dia. E é um esforço, é uma decisão diária. Você não pode abandonar essa missão de querer buscar as virtudes ontem e não deixar de fazer hoje, porque é um movimento contínuo. E aí eu queria ouvir de você, na sua opinião, o que é ser uma mulher virtuosa? só para deixar claro aqui, porque tudo que a gente fala, às vezes as pessoas entendem de uma forma errada, né? A Desvirtuou. gente, a gente não a gente não se acha virtuosa, a gente não acha que a gente é santa, a gente não acha nada disso, a gente só quer passar o que a gente aprendeu na nossa casa e o que a gente passa para os nossos filhos, né? Mesmo sendo, mesmo nós mesmos nos reconhecendo cheios de defeitos e precisando ainda de muita ajuda e de muito apoio de Deus e das pessoas à nossa volta, né? Assim, o que que eu vejo de uma pessoa que busca ser virtuosa, né? Ela busca exercer todas as atividades é, da melhor forma possível e com a finalidade de servir melhor a Deus. Então, tudo que a gente busca fazer na nossa casa, seja organização, seja um jantar, seja uma receita gostosa para as crianças, é para unir mais a família, para que eles sintam esse amor que os pais têm que. Nós somos os representantes de Deus para a nossa família, né? Então, a gente tem que promover o que Deus promove para a gente na nossa vida, assim, no sentido de trazer a beleza para casa, proteger quando as crianças precisam, dar desafios para elas também quando elas precisam. É, acho que o principal dos pais é sempre estar voltado muito para
ajudar os filhos a encontrar o caminho deles de santificação. Mas não de um jeito ruim e triste, mas de um jeito alegre, de um jeito gostoso, né? Deus tem tanta coisa que ele faz pra gente que a gente vê que é bom, né? Assim, Sim. a natureza é bonita, os alimentos são saborosos, ele dá os alimentos in natura pra gente, né? E a gente cria coisas com esses recursos, A arte, a a arte, música. assim, tantas coisas que Deus nos dá, e a gente precisa dar a oportunidade da nossa família poder sentir esse bem, se sentir amados, para depois de se sentir amados, com esse coração agradecido, poder servir também. Isso eu acho que é formar cidadão, formar pessoas que estão aí para construir um mundo melhor, né? Construir um mundo que as pessoas olhem e vejam Deus nas atitudes. É isso. E santificar o dia a dia, de uma forma mais tangível pra gente, porque, assim, as pessoas às vezes imaginam que, assim, é o ir à missa aos domingos, por exemplo, e aí você vai lá, você está com Deus, você participa da Eucaristia, acabou a missa, acabou tudo, né, aí você vai para sua casa e deixa de viver, né, essa santidade das pequenas coisas, como tão bem diz São José Maria Escrivá, né, da gente exercer a santidade, e é algo tão pequeno, é como você mesma disse, né, é você ter um pouco mais de cuidado, atenção ao colocar uma mesa para tomar um café, né, ao parar para conversar com os seus filhos, contar uma história, ou admirar uma paisagem, chamar atenção para a natureza, é tão pequeno e ao mesmo tempo é tão grande, não é? Você trazer esse olhar mais contemplativo e mais bondoso, mais piedoso para o nosso dia a dia, não é? É. É E, isso. e assim, quando uma das preocupações que eu tinha como mãe recente era justamente isso. Quando você vai para a escola, uma escola, mesmo uma escola religiosa, porque eu frequentei algumas escolas religiosas, né, que a gente mudou de casa, depois a gente teve dificuldades financeiras, eu acabei mudando muito de escola. E todos os livros que a gente lia, esses livros paradidáticos, eram todos assim, eles tiravam a realidade transcendente da criança. Era sempre uma coisa. Não é que você precisa. Mas assim, ninguém reza à noite, sabe? Os personagens. Ninguém vai à missa, ninguém olha para Deus, ninguém se sente agradecido ou agradece o Criador por tudo que tem e recebeu. Então, era também poder, durante o dia a dia, nas leituras, no lazer, trazer essa realidade que transcende a nossa vida de prazer, de buscar descanso, porque o ser humano ele foge da dor mesmo, né? A gente Sim. precisa aprender a trazer essa realidade que transcende, senão a gente não consegue dar luz para as partes difíceis, que é o sacrifício, é ter que sentar e estudar, é você. Todo mundo sofre, só que tem gente que dá uma finalidade para esse sofrimento. E tem gente que sofre amargurado, né? Sofre Porque não reclamando, vê, não vê razão naquilo. né? É isso. E é tão mais feliz a vida quando a gente entende até mesmo a razão do sofrimento, né? Uhum, Dos pequenos sofrimentos, em alguns casos, os sofrimentos maiores da vida, que é tão inerente à nossa condição miserável humana, né? uhum. Ok, então agora a gente vai para a parte que é uma parte mais polêmica lá do lado do Clube da Lareira, de uns posts que vocês fizeram com relação à vestimenta, que eu achei muito bom. Eu dou curso de batismo na minha paróquia, Uhum, e, enfim, além de, assim, obviamente, além de falar do sacramento, da importância do sacramento, dessa graça que é o batismo, a gente tem que chegar no curso e falar sobre essas questões, né, da uhum, vestimenta, a maneira como você vai se portar na missa, enfim. E aí, a produção, conforme a gente está conversando aqui, eles vão colocar algumas imagens desses posts, tanto sobre roupa para ir à missa, como a roupa do batismo, enfim, e isso acabou gerando uma certa polêmica lá
perfil, porque algumas pessoas criticaram, falaram que é algo meio que é elitista. Então, eu queria que você tivesse a oportunidade de explicar o porquê da importância da gente ter consciência da maneira até mesmo como a gente vai se vestir numa missa, numa cerimônia, num matrimônio, num batismo. Então, o que que é a missa, né, para o cristão? Para o cristão e para qualquer pessoa, né? Porque a missa ela não, ela não precisa que a pessoa acredite, né, que o que está acontecendo ali. Mas ela é a renovação do sacrifício de Cristo, que está é um evento que ele assim, ele está acontecendo de novo. É como se a gente pudesse ver Jesus naquele momento morrendo na cruz de novo por nós e ressuscitando também depois, né? E, e a gente, num momento como esse, se a gente soubesse que a gente iria assistir Jesus se sacrificando por nós na cruz, a gente iria de bermuda ou com uma posição. A gente fez esse post também um pouco para as pessoas cuidarem das vestimentas, para que a gente pudesse ter a caridade com o outro, né? De não ficar chamando atenção para si mesmo, para as pessoas poderem estar concentradas no altar, na Santa Missa, não ficar pondo roupas chamativas que distraiam as pessoas, mas também ter esse cuidado de fazer o melhor para Deus, né? Durante muitos séculos, as obras de arte, as músicas mais lindas, tudo isso era feito para Deus. E as pessoas, inclusive, tinham um costume, minha mãe falava, né? Minha mãe nasceu luterana protestante. E a mãe dela sempre falou para ela, tem que ter a roupa de ver Deus. É. E você vê, quando você lê relatos assim na história, né, que as pessoas elas realmente tinham as roupas do dia a dia e tinham uma roupa especial que elas usavam para ir à missa, para E as que festas da geralmente era a igreja. melhor roupa, né? E Na sempre foi história. que Aham. era isso mesmo, era a melhor A roupa. melhor roupa. E as pessoas separavam tecidos mais nobres, faziam detalhes mais especiais na roupa e tudo isso. E às vezes o que a gente vê é que a- a- as pessoas elas vão na missa como se fosse um acessório para a vida delas, como se a missa estivesse lá para como passagem, sabe? Como uma coisa a mais, como eu tomo um café, não é uma coisa especial. Um casamento também é uma coisa muito especial, é um sacramento da igreja. Mas assim, a Santa Missa é é o momento ápice da semana para quem vai uma vez por semana à missa, e é o momento mais importante do dia para quem vai todos os dias à missa. E a pessoa não pode ir como vou correr, vou com a roupa de ginástica e depois passo na missa. Não. Aquele é o momento mais importante. O momento mais importante não é fazer ginástica, é a missa. E é isso que a gente queria passar, assim. E óbvio, a gente deu ideias, porque as pessoas hoje, elas estão como ovelhas sem pastor mesmo, elas estão Elas não têm a perdidas, mínima né? ideia, é isso Elas não têm mesmo. a mínima ideia. E Uhum. aí a gente quer, assim, tangibilizar um pouco isso, porque é muito o que a gente fala para os nossos filhos em casa, sabe? Filho, tenta não ir com. Ao invés de colocar uma camiseta, coloca uma camiseta polo, coloca uma calça comprida, melhor que você tem, não vai com aquela calça que tá já com furinho, ou não vai de bermuda, sei lá. Criança é comum, é até uma tradição, né? Criança usar calça curta, bermuda, não tem problema nenhum. Mas assim, adulto, é isso, calça curta é roupa de criança. Be- Adulto e de bermuda é uma coisa assim, um Chinelo. pouco de A gente vê gente de desleixo, né? chinelo na missa, Carol. E é óbvio que a gente quer aproximar as pessoas de Deus, isso não é uma forma de afastar as pessoas de Deus, mas é uma forma de dar a devida importância ao que tem importância, né? É É. óbvio que se a pessoa está passando sei lá, Sentiu no coração. sentiu no Aham. coração que, poxa, posso ir à missa, não tô com a roupa melhor, foi, não tem problema, sabe? Mas assim, óbvio, se ela tá com uma mini saia, um decote que vai, todos os homens da igreja vão olhar para ela, aí já é outra coisa. Aí é melhor ir para casa trocar roupa e vai na outra missa, É. sabe? E assim,
Não é E não questão tem de nada a ver com julgar, dinheiro, né? não tem Porque nada a assim, ver com dinheiro. o É que que a assim, a gente gente viu os posts, né, assim, alguns comentários, assim, você diz isso porque, sei lá, você tem condições de ter roupas caras, e não tem nada a ver com isso. eu tenho 10 irmãos. Você acha que eu tinha um monte de roupa disponível no armário para colocar? Não tinha. A gente tinha uma ou duas roupas que a gente usava. Eu tinha até amigas que ficavam tirando sarro da minha cara. Eu ia num clubinho da obra, né, quando eu era pequena, que meus pais são do Opus Dei também. Eles são membros do Opus Dei. E elas ficavam tirando sarro, você de novo com essa roupa. E tudo bem, É, sabe? Porque, sim. assim, as pessoas, elas. E é isso, às vezes eu falo isso até para umas amigas minhas, né? Que adianta você ter um monte de roupa que vai te deixar horrorosa? É uma questão de escolha. E ter poucas roupas boas que você vai ficar bem. Às vezes as pessoas hoje estão muito também nesse pensamento de descartável, sabe? Do descartável. Você compra qualquer coisa. é, que nem é tão de boa qualidade, coloca uma coisa que você fica mais ou menos, tem um monte de opção, mas o que adianta aquilo, né? Isso também é uma questão de educação. As Sim. pessoas, elas têm móveis, por exemplo, elas buscam o móvel mais barato, mas daqui a 3 meses ela vai ter que trocar, então acabou gastando mais, né? Não sei. É, é isso. Acho que foi uma ótima reflexão para que as pessoas entendam que não tem nada a ver com poder aquisitivo, tem a ver com respeito e tem a ver com essa minha próxima pergunta, né? É, a gente dar o nosso melhor a Deus, né? E aí, será que a gente, enquanto sociedade, está dando o nosso melhor a Deus? Qual a sua visão disso, Carol? Com o que você observa aí no mundo? Nossa, acho que faz muito sentido. Eu recentemente fui numa palestra do Jordan Peterson Ah, e você também estava na palestra, porque é uma outra amiga sua. Adriana, Ai, que bom, nossa, eu queria tanto ter ido nessa palestra. foi até um presente de uma amiga minha, a da Mari. Ela é mãe de uma criança da escola e o marido dela trabalha na BP. Então, ela tinha um convite a mais, dois convites a mais, ela deu um para mim e para o meu marido. E o Renato, o marido dela, muito gentil, assim, nos presenteou com isso e nós fomos. E, nossa, foi incrível, porque ele, através das Sagradas Escrituras, ele faz uma leitura sobre isso mesmo, sobre colocar o melhor na mesa que você tem disponível, né? E eu achei tão interessante, gente, porque ele pega a história de Caim e Abel, né, que ele fala, são os primeiros seres humanos como nós, né, que nasceram de homem e mulher, não foram criados diretamente por Deus, mas eles tiveram que ter um pai e uma mãe. E aí o Abel, ele vai e dá o melhor dele para Deus, né? O primeiro cordeiro, e o Caim não, o Caim ele vai lá e dá as verduras e frutas que não eram as melhores. E aí isso não agrada a Deus. E aí o Caim fica com inveja, porque ele queria ser como Abel, mas ele não é. E aí ele acaba, aquela inveja, ele convida um espírito do mal para habitar dentro dele, e aquela inveja vai cozinhando dentro dele até o ponto dele chegar a ser um assassino do próprio irmão. E a parte mais interessante que eu achei foi isso. E aí Deus marcou ele e ele não morreria, ele ficaria vagando pelo mundo. E ele vai para uma terra de Naim. E aí ele fala que nos Estados Unidos, essa terra, esse nome, né? Quando as crianças vão dormir, eles vão para essa terra, a terra da ilusão. Ou seja, a pessoa se ilude porque ela não consegue conviver com ela mesma, como ela é. Ela não consegue enfrentar a realidade do que ela se tornou. Ao invés de se arrepender, de pedir perdão, ela vai para o mundo da ilusão, para o mundo dos prazeres, e isso é o Nossa, caminho da perdição. quanta gente tá assim no mundo, né? Se drogando, eh, Vivendo só das ilusões do mundo, né? Do dinheiro, do poder, Não precisa ser droga, não precisa ser droga. É só a ilusão de que esse mundo é o fim em si mesmo, né? É, isso que é o exato. triste.
E a sensação que eu tenho também é que é isso mesmo, como você disse, né? A pessoa ela não suporta viver com ela mesma e ela precisa estar sempre entorpecida de alguma forma, né? Ou através da gula, da bebida, do sexo desenfreado, das músicas altas que nunca vão deixar ela de fato de cara a cara com ela mesma, né? A pessoa acorda de manhã, ela liga o som, um som alto, com uma batida. Você falou até uma coisa interessante sobre as roupas, né? Voltando sobre o aspecto das roupas. E agora essa coisa do estar fora de si e estar no mundo da ilusão. Se você for perceber, as músicas elas têm uma batida cada vez mais tribal. Se você ouve sabe aqueles filmes de antigamente que mostravam uma tribo com uma batida de tribo? Se Tum, preparando tum, para uma tum, guerra, na tum, tum. verdade, né? Uhum. Então, isso, na verdade, a, a, diminuir a quantidade de roupas, a música cada vez mais com batidas e não um ritmo muito frenético, a vida frenética, tudo isso leva para um tribalismo. Uhum. Ela reduz, você estava numa sociedade civilizada e você passa a reduzir o que você pode entregar para você mesmo na sua vida e para a sociedade. Você quer se tornar uma pessoa que tem desejos baixos, assim, o seu desejo é só a sobrevivência e os prazeres e fugir do. Você quer só sanar seu desejo Buscar o imediato. prazer e fugir da dor, esse mecanismo, né? É. E coloca as pessoas num transe constante. É um transe, assim, que não termina, né? Não tem fim. E assim, se você for pensar, é muito voltado para o tribal. Você não quer mais dar o melhor de si, você quer dar sempre o raso, só o que é o mínimo necessário. E Exato. A gente precisa parar para pensar nisso, né? Todos nós. E olha que eu imagino que já é difícil para as pessoas que têm consciência, que eu imagino que seja o seu caso, o meu, a gente tem consciência de tudo isso. E é difícil, a gente está, né? Vira e mexe, às vezes a gente dá aquelas caídas, né? Como pecadores que somos. Imagina as pessoas que não têm essa consciência, né, que não nem param para pensar nisso tudo que a gente está conversando. então, mas o coração humano é interessante, né? O coração humano ele deseja mais. A- As, as pessoas, né? Uma vez eu falei, o padre ele falou assim: qualquer pessoa ela tem algo nela que é muito mais, que é muito melhor do que você, né? Qualquer pessoa, até a pessoa mais degradada, um assassino, um ladrão, um mendigo que vive numa situação de degradação. E as pessoas realmente têm coisas muito boas, elas têm algo dentro delas que mostra para elas o caminho, né? As pessoas querem ser bonitas, as pessoas não querem aparecer na rua. Óbvio que tem as suas degradações aí no mundo, né? A pessoa passa aquelas maquiagens horrorosas, sei lá, faz tatuagem até na testa, de tanto que ela tem ódio da natureza, assim, não sei, né? Ela quer esconder o corpo que ela tem, ela. Mas assim, a maior parte das pessoas, ela quer usar uma maquiagem que a deixe bonita, quer usar uma roupa que a deixe agradável para ela mesma e para os outros. Ela quer ter o mínimo de organização na casa dela. Tanto que, se você for ver, são as matérias que a gente mais vê que as pessoas buscam, né, na internet. Organização, maquiagem, Sim. comida, elas querem ter uma comida gostosa, elas querem ter uma coisa sofisticada. Então a gente vê que o coração deseja mais, né? E que as pessoas possam acender, né, essa fagulha do querer desejar a mais, para que elas enxerguem que esse a mais aí é muito sobrenatural, né? Uhum. É como você mesma disse, é transcendente, né? Bom, se você está curtindo essa entrevista, não deixe de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar os episódios. A gente vai deixar um recadinho bem rápido e a gente já volta aí com vocês. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar
contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis. Agora, Carol, em um dos posts seus lá do Clube da Lareira, tem uma frase que vocês, né, postaram, que vai aparecer na tela, o pessoal da produção vai colocar, e está escrito assim, olha, regra de vida, não se preocupe com os seus filhos, ocupe-se deles. Explica pra gente aí, qual é a relação entre o ocupar-se dos filhos em contrapartida com o não se preocupar? Então, não se preocupar é preocupação. Deus fala pra gente, né? Não vos preocupeis, né? Até os lírios do campo têm roupas bonitas, os pássaros do céu têm o que comer. Mas assim, é isso, sabe? A gente tem que fazer com que a nossa educação seja trazer uma realidade além para os nossos filhos. Então, rezar com eles de manhã, ter uma rotina de oração com eles. A gente acorda todos os dias de manhã, a gente reza para o anjo da guarda, faz oferecimento à Nossa Senhora, faz oferecimento do dia. À noite a gente reza o terço antes deles dormirem, faz as orações da noite. A gente busca trazer livros para eles, a gente faz leituras em voz alta para eles, também oferece livros para eles que eles possam ler sozinhos, que tenham outras realidades além da realidade desse mundo. A gente busca colocar para eles opções de livros de história que não tenham uma visão torta do mundo, do Brasil, da história do mundo, né? A gente busca mostrar as realidades que estão acontecendo na atualidade, mas mostrando para eles que existem coisas que não estão sendo feitas da maneira correta. E é isso, assim, é você estar preocupado em cuidar dos seus filhos, né? Não deixar os filhos o tempo todo na televisão, ou, assim, se você quer assistir uma televisão, seleciona um filme bom para vocês assistirem e que depois vocês possam comentar, que não seja uma distração, né, só, mas que seja algo que edifique, né? Às vezes a gente é muito mais fácil para os pais, né? Às vezes eu tô, sei lá, vou preparar um aniversário para alguém e as crianças estão terríveis. Aí eu vou e coloco um filme que eu sei que não tem porcaria lá, para eles me darem 30 minutos para eu poder resolver alguma coisa. Mas não deve ser a regra, né? É Não. óbvio que eu também faço isso, mas assim, eu não deixo os meus filhos terem acesso à televisão. Minha televisão é trancada. Eu não deixo os meus filhos terem acesso a celular. Eu não deixo eles ficarem se distraindo, jogando jogos de videogame, porque é isso, sabe? A vida não é só distração. A gente não veio para esse mundo para se distrair. A gente veio para esse mundo para encontrar nosso caminho. E assim, esse momento de ócio é um momento que a criança vai criar, vai usar a imaginação, vai começar a procurar através da própria vontade coisas que sejam boas para ela. É muito mais fácil você sentar na frente de uma televisão e ligar o filme e deixar passar tudo que vier na programação da televisão. Mas isso não vai ser bom para a criança, né? É. Acho que é isso. E aí acaba tendo os problemas que muitos pais acabam enfrentando, agora, assim, às vezes se perguntando: "Nossa, onde é que foi que eu errei com o meu filho, que ficou tão rebelde, tem um pensamento tão diferente do meu", né. Então, assim, o construir essas bases, né, construir a casa sobre a rocha é importante e dá muito mais trabalho do que você simplesmente deixar as coisas fluírem e entregar os seus filhos, né, para as redes sociais, para o mundo digital, e assim, a cobrança depois vem lá na frente com juros e correção monetária é pesada, né. Então, É. eu acho que meio que o resumo dessa frase é meio que isso, né, se você se ocupa dos seus filhos, enquanto eles são crianças, você está ali ajudando a construir personalidade, fortificá-los na fé, vai ser muito difícil, alguém ou alguma ideia passageira derrubar os seus filhos lá na frente, né. Então Assim, muitas vezes tem duas coisas, né, tem isso também de fortalecer muito a criança para que ela tenha, como racionalizar o
o porquê que ela é diferente dos outros. A gente precisa munir as crianças desses argumentos, né? Por que que eu sou diferente dos meus colegas? Por que que eu não posso ter o celular disponível para eu jogar o joguinho que eu quiser? Por que que eu não posso ficar vendo futebol o quanto eu quiser? Aí a gente precisa explicar para eles, porque as pessoas são diferentes, né? Tem pessoas que são muito práticas e tem pessoas que precisam entender as coisas para que elas possam agir da maneira correta. E é isso, entender cada filho e poder dar as ferramentas para que eles possam agir no futuro. E as crianças hoje, elas precisam criar o hábito, né? Criar a rotina. A rotina da oração, a rotina do fazer o certo, o criar a virtude. E mais para frente elas vão aprender a amar. A gente mesmo, a gente só aprende a amar quando aquilo não se torna tão difícil para a gente. Rezar uma Ave Maria, rezar um terço. A gente vai conseguir rezar com mais carinho à medida que isso não for tão difícil para a gente, até fisicamente, né? Rezar um terço uma vez é muito difícil, porque você tem que sei lá, você nem tem forças para rezar aquilo a primeira vez, né? Mas aí depois, com o tempo, aquilo vai se tornando um hábito e fica mais fácil. E aí você tem que colocar amor naquelas palavras, meditar e tudo. Mas demora, né, Carol? Demora. Demora muito, e se você não pratica, então, assim, antes de você chegar a ao rezar um terço com piedade e com amor, você às vezes passa pelo processo mecânico de praticar a oração e rezar, né. E é isso que as crianças também passam, no final das contas. Quanto tempo que a gente não fica, né, num processo de treino, de preparo, até que aquele clique aconteça dentro de você e você olha para isso e fala: "Não, isso faz todo o sentido do mundo", e começa a fazer de forma mais piedosa, com mais amor. Tudo na E mesmo, vida é esse processo. ô Ju, e não sei, às vezes a gente pensa, né? Nossa, meus pais sabiam falar uma língua e não me ensinaram, né? Se eles tivessem me ensinado quando eu era pequena, seria muito mais fácil. E eu penso que eu estou fazendo isso para os meus filhos com relação à religião. Porque eles podem chegar lá na frente e falar: poxa, minha mãe tinha isso e não me deu. Ela podia ter me dado Ela tudo guardava um tesouro e não me entregou, né. podia, tudo poderia ser tão mais fácil se ela tivesse me dado isso. E É. é isso que eu tento passar para eles. Muito bem. Olha, a gente já está mais ou menos chegando no final. Eu vou passar para a dica cultural. Vou deixar Uhum. eu uma dica cultural, porque, assim, conversando com você, eu até falei com você pelo WhatsApp que, assim, eu me senti conversando, assim, num ambiente do Despertar da Senhorita Prim, então eu já vou deixar aqui essa dica, que é esse livro. É muito legal para as meninas lerem, tá aqui, ó, Despertar da Senhorita Prim, depois vai ficar na descrição do vídeo. Para as mulheres, para as jovens, lerem, é muito agradável, a gente é transportado para esse mundo que você imagina, né, eu imagino que você tenha imaginado esse mundo quando criou o Clube da Lareira, né, um lugar onde você tem os vizinhos que colaboram, aquele vizinho que assa um bolinho e te convida para tomar um chá, e como a dureza de coração da senhorita Prim o coraçãozinho dela vai amolecendo conforme ela vai enxergando toda essa beleza que existe na simplicidade de você viver em comunidade, né, Uhum. enfim. Então fica essa dica cultural, e aí eu gostaria que você deixasse a sua dica cultural para quem está nos assistindo. Ó, gente, eu trouxe aqui um livro. Eu amei o Senhorita Prim, assim, eu gostei muito quando eu li. E eu acho que vale a pena mesmo. Nossa, leiam, é muito gostoso de ler. É um caminhar, assim, de uma pessoa que tá. A gente é fruto do nosso tempo. Nós somos todos um pouco Senhorita Prim, porque nós todas fomos muito alimentadas com todas as ideias feministas, de que a mulher tem que reagir para poder ter o espaço dela no mundo. E isso tudo a gente tem que ir aos poucos, tirando isso da nossa, tirando essas barreiras que a gente coloca na nossa vida de de poder estar em família bem, poder estar em casa feliz, porque às vezes a mulher ela não tem mais lugar, né? Outro dia eu estava fazendo uma das postagens do clube
E aí eu fiz uma postagem sobre as novas tendências de moda masculina, né? E, e às vezes a gente olha assim para as fotos antigas, né? Eu procurei várias referências antigas e de imagens que lembram as tendências atuais, agora que estão saindo aí nas grandes marcas. E a gente vê que os homens, eles têm um olhar seguro, eles sabem quem eles são, eles não têm dúvida do papel deles enquanto pai de família ou enquanto profissional. A gente olha que eles, se você observar o olhar deles, é um olhar muito tranquilo, assim. E às vezes a gente olha as fotos atuais e a pessoa tá com aquele olhar evasivo, perdido. As pessoas não sabem mais quem elas são, né? Elas estão. Porque justamente isso foi tirado delas, essa certeza de que você nasceu isso, você. Não é que existe uma predeterminação do que a pessoa vai trabalhar ou a posição social dela, nada disso. Mas ela sabe quem ela é enquanto pessoa, enquanto o papel dela na família dela, o que ela tem que proporcionar para os filhos, para o marido, para casa. E é isso. E a minha dica cultural, essa daqui, é o Ben-Hur. É muito interessante, porque o Ben-Hur, ele conta a história de um judeu, né, que se encontra com Cristo. E esse judeu, ele está no mundo que ele faz parte da elite do mundo judaico, e ele convive com um romano que foi adotado pelo pai, foi criado dentro da casa dele, que é o Messala. E esse Messala, ele é aquela pessoa que hoje a gente vê frequentando as grandes universidades. Ele é uma pessoa deslumbrada com o mundo, ele é uma pessoa deslumbrada com os prazeres do mundo, com ser da casta da sociedade, que manda no resto dos outros mortais. Ele tem um poder de vida ou morte sobre todas as outras pessoas, né? E ele faz de tudo, assim, ele não tem mais um código de ética, não tem mais moral, ele faz de tudo para manter isso e para ter cada vez mais poder, cada vez mais dinheiro. E ao mesmo tempo ele conta a história da salvação, como a história da salvação encontra o Ben-Hur, né? E como a história da salvação passa pela vida do Messala e ele deixa passar. E eu achei muito bonito porque ele une essas duas realidades, né? A transcendente e a da vida real, assim, das coisas materiais, do que a gente vê. E, e é muito interessante, gente. Vale a pena, as crianças vão amar. É um livro de coragem, de determinação, de entrega e de entender o que é a história da salvação. Assim, o filme é muito bonito, mas o livro é 1000 vezes melhor. Então, Como aproveita. geralmente acaba sendo com os livros, né? Assim, É, no final das contas, né? o filme antigo é muito mais bonito que esse filme novo, mas o livro é 1000 vezes melhor, assim, muito bom. Fica aí a dica, também vai ficar na descrição do programa para que todo mundo consiga acessar e encontrar aí nos mecanismos, aí nas livrarias e tudo mais. Ah, é Carol, do Centro Dom Bosco, tá? Se opa, vocês. Centro Dom Bosco. Depois você me manda direitinho o nome, Aham. todas as especificações, que aí eu deixo certinho para facilitar a busca dele, tá Desculpa, é bom? da editora Caritatem, Tá, tá? tá Mas eu acho que ótimo. eu comprei no site do Centro Dom Bosco. Muito bem. Carol, olha, a gente está chegando no final. Vai ficar algumas Nossa, coisinhas. Você acredita? Você acredita? foi muito Eu que gostoso, Ju. É Obrigada. gostoso, não é? É um bate-papo que flui bem. E eu fico tão feliz porque fazendo, no final das contas, fazer o podcast para mim é uma chance de aprender mais, conhecer as pessoas, mesmo que seja de forma remota, Uhum, e poder levar essa vontade que tem, né, dentro do nosso coração de acender aí uma chama, né, de amor, de piedade, para que a gente consiga parar de olhar tanto para baixo, olhar um pouco mais para cima, né. A gente uhum. veio para esse mundo para ser mais, né. Deus tem planos
incríveis para a nossa vida, né? Uhum. E para que a gente se torne aquilo que a gente é, aquilo que a gente foi feito para ser, a gente precisa despertar, a gente precisa dessas conversas, não é? Uhum. Então eu gostaria aqui já agradecer imensamente a sua partilha, a sua delicadeza, né, que eu imagino que as pessoas, eu senti aqui uma tranquilidade, uma delicadeza, essa coisa tão importante que a gente precisa ter na mulher, a feminilidade, a sensibilidade, e pedir que você deixe aí um recado final para quem está nos assistindo, para uma mãe, para uma esposa, o que você diria para ela aí nesse final dessa nossa conversa? Eu acho que elas não tenham medo de exercer o papel a que elas foram chamadas, né? E a gente fez uma postagem sobre mulher, né, outro dia lá no Clube da Lareira. E é tão gostoso a gente ver que a gente vê tantas pessoas hoje buscando o feminino, buscando o seu papel tranquilo na família. Acho que na minha geração as pessoas ainda tinham a mãe dentro de casa. Agora, das últimas gerações, depois da minha geração, as mães quase todas trabalhavam, né? E é diferente você crescer numa casa que não tem uma mãe presente, né? Eu não tive esse desprazer, né? E, É, e assim, eu trabalho, mas eu trabalho de casa. Desde que o Arthur nasceu, eu trabalho de casa, que é meu terceiro. E aí as coisas ficam mais fáceis, né? Eu reduzi também minha jornada de trabalho e, e é isso. Mas assim, eu trabalho ainda. Pode ser que a pouco tempo, daqui a um espaço curto de tempo, eu possa deixar de trabalhar fora, mas por enquanto eu ainda trabalho. Mas é isso, gente. Acho que a gente precisa saber quem nós somos e não ter medo de exercer esse papel, não ter medo de falar para os nossos filhos o que nós vemos que é importante, não ter medo de ter mais trabalho na educação dos filhos. É isso. é isso, voltar o olhar para a família, no final das Obrigada. contas. Ô, Ju, eu amei ter Que participado. bom, eu fico Foi uma feliz. delícia. Eu gostaria muito que a gente depois, lá no futuro, se conhecesse pessoalmente, né? Claro, A gente nem tá tão longe assim, Mogi das Cruzes nem é tão longe é assim. pertinho. É pertinho, né? Então é isso, pessoal que está nos assistindo. Chega ao fim mais um podcast Reunião de Pais. Você que se tocou, ficou com o coração quentinho com essa conversa, não deixe de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de mãe, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Não se esqueçam, famílias fortes são imbatíveis. Até a próxima!